Olá, boa noite. Mais uma vez um prazer enorme estarmos juntos, reunidos aqui para mais esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz, o amor do Mestre Jesus nos envolva e esteja conosco durante esta noite. Teremos hoje a primeira palestra online do nosso querido amigo Lúcio Xavier, que nos acompanha nas aulas, nos trabalhos da Casa Espírita, e que vai fazer a sua estreia hoje aqui, passando um tema importante da doutrina espírita para nós. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Uma frase muito importante que foi dita há tanto tempo pela mediunidade de Chico Xavier e que nunca foi tão atual para nós nesses tempos de pandemia, para que possamos buscar o nosso equilíbrio na certeza de que estamos sempre no lugar certo, na hora certa. Agradecemos a todos que têm colaborado com a campanha do quilo da nossa casa, proporcionando para as famílias assistidas as cestas básicas que todo mês são doadas para aqueles que mais necessitam, que se encontram em estado de necessidade dos alimentos básicos para suas casas, para suas famílias. Então, quem puder e quiser ajudar, podemos acolher a todos nas segundas-feiras pela manhã, das 9 às 11 horas da manhã, tem uma pessoa lá na nossa casa para receber as doações. Então, com vocês agora, a exposição do Lúcio Xavier. Boa noite, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Meu nome é Lúcio Xavier, para quem não me conhece, sou também frequentador aqui da casa, da nossa fraternidade, do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, e estou aqui com a missão hoje de conversar com vocês e, mais do que isso, de convidá-los aí a fazer uma viagem pelo tempo, uma viagem pelo passado, vamos passar pelo presente e vamos também projetar um pouco a nossa visão para um futuro. Através dessa palestra, cujo tema é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós vamos falar um pouco, então, sobre o que baseou essa palestra. Essa palestra ela foi baseada na obra do mesmo nome, ditada pelo espírito Humberto de Campos a Chico Xavier nos anos 30. Segundo essa obra, num prefácio dela, por exemplo, nós vemos aí que vários cientistas, e isso hoje também ocorre, cientistas de renome nos últimos séculos, como, por exemplo, o grande Alexander von Humboldt, que é um grande geólogo e naturalista, eles sempre se referiram ao Brasil como um grande celeiro do mundo, rico em recursos naturais, fundamental para o abastecimento de todo o planeta. E Emmanuel, por sua vez, acrescenta nesse prefácio dessa obra que não é só no sentido econômico que isso deve ocorrer. As falanges espirituais veem sempre a necessidade de dar um sentido também moral, filosófico e, acima de tudo, espiritual para essas palavras, para ser um celeiro do mundo. Na verdade, segundo Emmanuel, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais, econômicas dos povos mais pobres do planeta. Claro que isso é importante, mas também a facultar ao mundo inteiro, no caso, uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. O Brasil, na verdade, o que ele quer realmente, e que ele sonha, e que todos nós sonhamos, é o Brasil da esperança, do Evangelho, o Brasil da Boa Nova de Jesus, cujo povo é sempre fraternal e generoso, uns com os outros e também com os outros povos. Segundo Humberto de Campos, na verdade, o autor ele nos conclama, através dessa obra, a evoluir diante de toda a estrada que nos é colocada à frente, percorrendo os caminhos em busca do amor, da paz em todos os momentos. E aí, para isso, então, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, o contexto do mundo, a época do início ali dos fatos da nossa história. Tudo se passa ali no século XIV, No século XIV, início do século XV,
a gente viu o quê? Muitas batalhas sangrentas, mortes, as cruzadas, né, até a Terra Santa para dominar e para converter muçulmanos, judeus, e se não convertessem, infelizmente eram mortos também. Inquisição, né? Tudo isso a gente via muito. E aí nós vimos a seguinte situação: Jesus, naquele período, ele visitando, como ele faz periodicamente, né, visitando a Terra, ele encontrou o quê? O mesmo mar de lodo que ele viu quando ele esteve encarnado aqui no seu tempo do Evangelho. Era muito notório para ele o orgulho, as vaidades dos poderes temporais, o derramamento de sangue, a cobiça, a avareza, todos os valores negativos, filhos do que? Do egoísmo, né? E ele ficava pensando realmente, nossa, não tá praticamente igual eu deixei. Eu não sei o que fazer, porque se por um lado a expansão marítima que estava ocorrendo, né, com as grandes navegações, ela estava aproximando os povos, criando vínculos de comércio, solidariedade, fraternidade, também nós víamos o que? A aceleração dos processos de guerra, de domínios, né, de dominação, de exploração de um povo sobre o outro. Tudo isso promovido por príncipes cristãos, entre aspas, né? Promovidos inclusive em nome de Jesus. Imaginem vocês então, meus amigos, que Jesus, vendo tudo isso, ele pode ter ficado realmente num certo desespero, né? Sem saber o que pensar, o que antever, né? De coisas boas para a humanidade, porque não tinha como realmente, né? Se você olha assim num primeiro momento, você vê que parece estar perdido, né? Então realmente ele ficou sem entender o que estava ocorrendo e só via coisas ruins como destino para a humanidade. Evidentemente Jesus não estava sozinho quando ele desceu ao nosso orbe. Ele estava aí rodeado por espíritos de luz também, numa assembleia divina. E nessa assembleia foi sugerido então o que? A transferência das aspirações de implantar um lugar em que novamente pudesse ter o modo de vida que foi aclamado nos evangelhos. A gente viu, por exemplo, ali que em alguns países, alguns lugares da Europa, nós tínhamos já o que? A reforma protestante, que era inicialmente também com a ideia de se promover aí uma simplicidade maior, uma proximidade com o modo de vida dos primeiros cristãos, e aí logo em seguida virou também mais uma fonte de exploração de poder, né? Então sugeriu-se o quê? Tá bom, sai da Europa, vamos para um outro lugar, vamos formar uma nova Palestina em um outro local. Os espíritos evidentemente já sabiam do novo continente que para os encarnados ainda era desconhecido, onde espíritos jovens, simples, ainda aguardavam o que? A semente de uma vida nova. Era só, segundo eles, cruzar os oceanos, começar a semear na pátria, na nova pátria, os valores do Jesus. E eles anteviam, inclusive, essa pátria como um local cujo próprio formato do seu mapa, das fronteiras dela, era um formato de um coração. Experimentem pegar o mapa mundi, né, o mapa do Brasil. Vocês vão ver algumas coincidências aí. Então nós vamos começar aqui, né, como que os espíritos influenciaram para que ocorresse então a formação do Brasil, né? Os portugueses, inicialmente inspirados pelas falanges do Altíssimo, empreenderam viagens procurando o melhor caminho para suas rotas comerciais rumo à África, rumo às Índias também, e eles sabiam, evidentemente, da descoberta de um novo continente. Eles vieram para cá, ao contrário do que nós aprendemos na escola, né? Não houve um descobrimento da nossa pátria, do Brasil. Eles vieram para tomar posse, né? Claro, nessa posse eles entraram em contato com um povo que era simples, um povo que era bem assim, humilde e ainda assim que não conhecia os valores do Cristo, né? Então é claro, né, que se a gente pode imaginar que os portugueses daquele tempo, que eram homens militares, que estavam aí navegando, né, que estavam aí buscando tesouros, buscando riquezas a todo custo,
Eles, então, se é verdade que a inspiração do alto foi marcante nos líderes portugueses para empreenderem, por exemplo, a colonização do Brasil, para a formação da pátria do Evangelho, nós sabemos e não podemos deixar de falar que os portugueses que aqui vieram eram homens de seu tempo, como eu falei, que eram gananciosos e com conceitos errados, sobretudo em relação a outras raças. De modo que, ao chegarem aqui, eles vislumbraram as riquezas materiais, a fauna, a flora, a diversidade dos recursos materiais e naturais, além dos minérios, e, claro, também subjugaram o povo que aqui estava, no caso, os nossos indígenas. De que forma que essa subjugação foi mais clara, foi mais inconteste? Através da catequização dos nossos nativos, habitantes da então terra de Santa Cruz. Essa catequização ela ficou a cargo dos padres que eram da Companhia de Jesus, os jesuítas, que inclusive é a ordem a qual o nosso Papa Francisco está, né, foi ordenado, né? Mas naquele tempo, os jesuítas, né, eles tinham uma disciplina militar. Por quê? Porque eles também iam para vários locais remotos do mundo, né? Tinham que sobreviver na selva, sobreviver no deserto. E aí, claro, eles então eram necessárias essas técnicas de sobrevivência, uma disciplina até mesmo militar mesmo. E aí, claro, eles faziam então a conversão através da doutrinação religiosa e, claro, política dos povos que eram subjugados. Aqui no Brasil, então, os indígenas, né? Mas, claro, né, fizeram um trabalho também, muitas vezes, muito abnegado, eles defenderam, muitas vezes, esses povos indígenas da exploração de outros líderes europeus, portugueses. E nós damos destaque aí a 3 jesuítas muito célebres que ficaram na história. O padre José de Anchieta, o padre Manuel de Paiva e o padre Manuel da Nóbrega. Esse último, ele assinava, por exemplo, as suas missivas, né, as suas cartas, como hermano, que era um misto, né, de português arcaico com espanhol, Hermano Manuel. Ou então ele abreviava, né, E.Manuel. E aí ficou Emmanuel, né? Foi uma das reencarnações do nosso Emmanuel, foi na pele do padre Manuel da Nóbrega. Curiosidade para a gente ilustrar aqui, né? Com a conversão a conversão dos índios foi só uma das formas de se estabelecerem, né, os colonizadores portugueses. A gente viu também então o povoamento dos locais mais remotos, a necessidade da fixação dos povos, né, que estavam aí surgindo. E aí, claro, né, a fixação deles nos locais exigia o estabelecimento de culturas de produção até para a subsistência e, evidentemente, a exploração também comercial desses recursos. Então nós começamos aí a ver aí o advento de engenhos, fazendas, plantações, extração de minério, extração de matéria-prima, sobretudo o pau-brasil, cuja madeira tinha soltava um líquido de coloração avermelhada que era usado até hoje, né, para tingir tecidos. E por conta dessa matéria-prima riquíssima aqui no nosso país, na nossa região, o nome do nosso território foi chamado então de Brasil. Nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre o nome dos cidadãos, mas aqui a gente vai dando seguimento. Com toda essa cadeia produtiva que estava se formando, era necessário também ter mão de obra. Não tinha tantos europeus ainda para se trabalhar, né, aqui. Evidentemente, né, num primeiro momento eles tentaram, então, inicialmente, escravizar os índios, só que não tiveram sucesso, porque alguns abnegados jesuítas também protegeram os nossos irmãos indígenas, outra porque eles também eram amantes da liberdade, eles viviam aqui, a terra era deles, e eles
não se deixavam, né, escravizar. De alguma forma, eles acabaram ficando livres também. Porém, infelizmente, essa é uma mancha que o nosso mundo, a nossa humanidade e o nosso país carrega, e carrega por muito tempo ainda. Nós tivemos aí nós tínhamos o tráfico de pessoas nascidas na África, pessoas de pele negra nascidas naquele continente. Elas eram levadas para países europeus para trabalhos forçados. E evidente que existia uma questão de karmas coletivos, né, que eram ali sanados, mas muitos outros karmas coletivos foram iniciados e ainda estão sendo solucionados no nosso tempo. Novos e pesados karmas por situações terríveis surgiram com 300 anos de escravidão aqui no nosso país. Os negros eram trazidos à força nos porões dos navios, onde muitos não sobreviviam à travessia do Atlântico. Então imaginem só, eles eram separados da sua tribo, dos seus familiares, não tinham mais direito de usar os seus nomes de nascença, nem de professar as suas crenças também. Eles eram batizados à força e tinham nomes de brancos, né? Além de aprender a nossa língua também. O processo de conversão desses irmãos também se deu de uma forma um pouquinho questionável, né? De uma forma meio arbitrária e evidentemente suprimindo aí toda e qualquer resistência da resistência aí da cultura deles, né? Só que assim, apesar disso, é claro, os valores cristãos de humildade e de perdão, eles foram inseridos, na sua maioria, entre esse povo. E, como eu falei, né, existia uma resistência também. Então, eles aprenderam muito os valores cristãos e adaptaram a religião católica, que era professada aqui no Brasil unicamente pelos europeus que vinham, com as crenças africanas, dando origem à resistência contida nos valores sagrados da Umbanda, do Candomblé, né? A solidariedade entre os irmãos de cor, né? Ela foi muito notória nessa época. Embora, como foi dito, né, com pesados débitos para quem, diante do livre-arbítrio que Deus sempre nos dá, ousou participar da escravidão. Até hoje, para vocês terem uma ideia, são inúmeras sessões de assistência espiritual em que nossos irmãos ainda buscam por justiça e enveredam-se em busca de vingança. Terrível isso, é uma mancha muito complicada. Mas, o que a gente pode perceber, mesmo com tudo isso que nós fizemos de errado, Deus sempre colocou alguma providência que pudesse compensar, aproveitar esse erro que nós tínhamos, né, com o nosso livre-arbítrio, mas sempre colocar alguma coisa maior para a nossa redenção, extraindo de nós, cada um de nós, né, o nosso melhor. Então, por exemplo, nós tínhamos aí finalmente as 3 raças predominantes aqui no Brasil, e claro, a que foi supremacista aí foi a raça branca, que era a minoria em termos de número, mas era a raça que dominava as outras. Nós vimos também invasões, né, ocorrerem, né, de outros povos europeus, os franceses, os holandeses, eles invadiram o Rio de Janeiro e algumas cidades também do nosso Nordeste. E, por incrível que pareça, apesar das invasões, né, e da guerra semeada, eles acabaram trazendo alguns avanços, né, outras formas também para o povo nativo de verem, né, avanços de civilização, né, e tudo mais. Então, como eu falei, Deus ele realmente aproveita aí, né, das nossas atitudes para semear em nós, né, a oportunidade sempre de crescimento. Lembra que eu falei sobre o pau-brasil, né? Então, no Brasil colônia, os cidadãos que eram nascidos aqui, filhos de europeus dominantes, eram considerados portugueses. A nacionalidade deles era portuguesa. O termo brasileiro era dado pejorativamente. Era uma profissão, na verdade, que extraíam a matéria-prima, né, que deu o nome da nação, que extraíam o pau-brasil. Então, todo aquele que era considerado também serviçal, né, que era considerado menor, né, socialmente falando, e aqui nascia, recebia esse termo pejorativo. O mesmo acontecia, por exemplo, com os mineiros, né? Eles estavam na capitania de Minas Gerais, né? Porque na verdade era o local das minas, onde eles tiravam, né, os minérios, né, o ouro principalmente. Então eles eram mineiros de profissão. E aí deu-se esse termo pejorativo a todos que ali nasciam, né?
Os donos, né, das terras, né, e dos meios de produção em geral, eles, claro, né, os donos, né, que se apropriaram das terras, né, as terras eram dos índios, né, e são dos índios, né, eles eram obrigados a pagar um tributo enorme sobre as riquezas da coroa, né, para a coroa portuguesa. Eles pagavam 20% de imposto, ou seja, um quinto. E aí a gente também escuta surgir o termo quinto dos infernos, né? E eles enviavam seus filhos para estudar na corte, né, em Lisboa ou mesmo em Paris, né, Paris, que era o centro do conhecimento daquele tempo. Então eles voltavam com as mentes abertas, né, e aí com isso eles aprenderam outros valores de igualdade, de liberdade, de fraternidade. A gente conseguiu ver aí, por exemplo, nesse período, a eclosão de movimentos como a Revolução Francesa, a Guerra da Independência, né, nas colônias inglesas, né, nos Estados Unidos, a queda do absolutismo em vários países. Tudo isso inspirou também alguns pensadores aqui. Tivemos aí com destaque em Confidência Mineira, onde, né, protestando contra a cobrança terrível de impostos, né, tivemos aí, infelizmente, né, a queda, né, o enforcamento de Tiradentes, né, e a sua condenação à forca e ao esquartejamento, né, para servir de exemplo. Vários outros movimentos foram surgindo aí também. E aí vamos chegando, né? Nós passamos aí alguns séculos já, e vamos chegando ali em 1808. Né? Em 1808 nós tínhamos a seguinte situação. A família real portuguesa, ela estava lá em Lisboa, e havia uma guerra promovida pelos franceses contra os ingleses. E Napoleão Bonaparte, líder francês, ele estabeleceu o bloqueio comercial, onde nenhuma nação europeia poderia comercializar, comprar nem vender produtos aos ingleses. Portugal, liderado pelo príncipe regente, então, Dom João, ele furou esse bloqueio. E aí Napoleão mandou invadir a cidade de Lisboa, invadir Portugal. Dom João, então, teve uma atitude inédita. Ele pegou toda a sua corte e colocou em algumas caravelas e vieram para o Brasil. Se estabeleceram inicialmente em Recife, depois para Salvador e por fim no Rio de Janeiro, onde ficaram. Né? Antes disso, né, para fazer esse tipo de procedimento, ele elevou o Brasil ao mesmo status de território do Reino Português. Então ele fundou aí, no caso, o Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Né? Então o Brasil agora já não era mais uma mera colônia. Né? Rio de Janeiro então passa a ser a capital do reino, né, da metrópole. E aí com isso nós vimos o que? A criação do Jardim Botânico, a abertura dos portos para várias outras bandeiras, a intensificação de atividades culturais, a educação, né, no caso, de outros valores aí, que no caso vão ocorrendo. De maneira que a gente nunca mais viu o Brasil voltar a ser como era. Com o falecimento da mãe de Dom João, né, Dona Maria I, ele então se torna Dom João VI, né, o monarca. E aí, concomitante a isso, as tropas de Napoleão elas são derrotadas e deixam Lisboa. Parte da nobreza que ainda ficou lá no velho continente começa a exigir a volta da família real. Diante dessa pressão, Dom João deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Dom Pedro ele era casado, ele era muito impetuoso, um jovem muito voluntarioso. Ele era casado com a princesa Leopoldina de Habsburgo, da Áustria. E infelizmente deixou muitos dissabores para a esposa, principalmente pelo seu vício, né, pela sensualidade que ele tinha. Mas fora esses defeitos, ele era, diferentemente do pai dele, que era um absolutista, ele era progressista e ele amava o povo brasileiro. Em 1821, as cortes portuguesas, temendo por uma emancipação definitiva da colônia, começam a exigir a volta de Dom Pedro. E ele, pressionado por todos os lados, resolve o quê? Ouvir principalmente a esposa e ouvir, claro, o clamor do povo. E, em setembro de 1822, diante da situação já insustentável, proclama a independência, se tornando imperador.
Claro, né, que aí existia a aspiração de várias outras conquistas, como a própria libertação dos escravos, né, a proteção maior para os indígenas, mas não foi dessa vez que isso aconteceu. Pedro ainda ele era arrastado pelas sensações menos dignas. A sociedade ficava escandalizada com as coisas que ele fazia, com o adultério, com os deslizes que ele tinha. Nós tivemos aí, por exemplo, então por conta desse comportamento dele, a Imperatriz Leopoldina fica muito doente, até que por fim ela acaba morrendo, né, vindo a desencarnar. Muito precoce, né? E o povo não viu com bons olhos isso. Apesar dele ter se casado novamente com a princesa Amélia, com quem teve mais filhos, e também que cuidou dos seus filhos como se fossem seus mesmo, o povo já não via mais ele com essa mesma, com esse mesmo, com bons olhos, né? Então tinha muitos desgastes, além também da forma que ele estava conduzindo, né, com muitos gastos também para os cofres públicos. Dom Pedro, então, temendo uma revolta popular e atendendo a um pedido do povo, resolve abdicar do trono. Em favor de quem? Do seu filho, que tinha então 5 anos de idade. Esse filho dele, curiosamente, era um espírito já muito antigo, um espírito que, à época de Jesus, foi aquele centurião Longinos, que foi o responsável, segundo a narrativa do Evangelho, por espetá-lo, né? Espetar Jesus com a lança, né? Então, Longinos ele foi depois santificado pela Igreja Católica, né? E algumas algumas tradições o colocam também com o nome aportuguesado, né? O nome abrasileirado como São Longuinho. Sabe o santo São Longuinho que a gente fala? É o Longinos, que depois foi Dom Pedro II. Dom Pedro II só poderia assumir o trono, evidentemente, com 16 anos, de acordo com a Constituição do país. Então, Dom Pedro I embarca para Portugal com os demais filhos e deixa o pequeno Pedro aos cuidados de abnegados preceptores. O Brasil passou por alguns anos de regências, de revoltas, quando, por fim, o povo cansado resolve simplesmente aclamar Pedro II como o imperador. Ele só tinha 14 anos, mas ele então toma ali o trono e tem um reinado, né, um império aí que durou aí 57 anos, né? E foi um governo marcado pelas liberdades de imprensa, religiosa, de pensamento e também pela libertação dos escravos. Jesus acalentava sempre o coração do querido Longinos, né, lembrando-o de seu compromisso assumido e que, mesmo sendo um destino amargo que ele teria, né, enquanto imperador, enquanto monarca, ele estaria conquistando aí tesouros espirituais e, claro, a gratidão eterna do país no futuro. Né? Dom Pedro preparou então a filha, a princesa Isabel, e todos eles então fizeram o quê? Em certo momento, libertaram os escravos, porque o Brasil era a última nação do mundo que ainda mantinha trabalhadores forçados. Claro que, né, a elite, né, não perdoou, né? A elite, né, dona de terras, né, dona dos meios de produção, não perdoou essa decisão da família imperial e se aliou então aos movimentos republicanos. Com isso, nós vimos o quê? Né? Se em 1888 a Lei Áurea foi assinada, libertando os escravos, em 1889 essa elite se insurge, se alia com os movimentos republicanos, se alia ao Marechal Deodoro da Fonseca, chefe das Forças Armadas, que era muito ligado a Dom Pedro II. Esse chefe das Forças Armadas simplesmente o traiu, dando um golpe de Estado e assumindo então o governo republicano do Brasil. Claro, né, que a gente pensa assim, a república agora, então vai ser muito legal porque vai ser o povo representado, mas na prática o que nós vimos foram golpes, eleições fraudulentas, revoluções, diversas manobras que por fim acabavam, claro, né, periodicamente despertando a consciência do povo, mas sempre voltava naquele círculo vicioso. Então nós estamos aí no século XX, que foi uma sucessão de períodos que mesclavam o progresso com os atrasos e com mentes estacionárias, né?
Nós vimos aí liberdades conquistadas, ditaduras, plebiscitos, participação em guerras, e no final das contas o século XX também acabou. Estamos agora no nosso século, contexto presente. No século XXI que nós estamos, aí eu queria deixar aqui algumas coisas para a gente pensar. A despeito de todos os erros humanos motivados pelos mais viciosos caminhos da mente humana, ainda vemos o nosso país com um formato de um coração no mapa. Todos no país falam português, então está muito claro que com tudo que foi contado até o momento, somos um povo protegido e abençoado por Deus e por Jesus. Porém, nós vemos ainda muitas coisas erradas. Eu não vou falar aqui, minha gente, de partidos e governos atuais, mas vamos falar um pouco das emoções que andam tomando conta do nosso coração, do nosso povo. Um aumento do nosso poder de notar tudo o que ocorre ao nosso redor, de comunicação com os vários locais em tempo real, por que ainda nós estamos tão distantes da pátria do Evangelho? A gente vê preconceitos raciais e de classe social que a gente não via, que a gente via, né, na verdade, na época da escravidão. Nós vemos lá em machismo, misoginia, feminicídio, mulheres sendo obrigadas a abortarem em clínicas clandestinas, né? Perseguições religiosas que não existiam na época do Império. Nós vemos discursos de ódio em crescimento dentro das religiões. E a gente fica pensando, onde que Jesus está nesse momento? Onde que está o Evangelho a ser praticado? Tudo que a gente fala hoje, de fato, é debatido. Nós vemos um negacionismo muito grande, principalmente sobre o período da escravidão, sobre o racismo. Nós vemos uma ausência aí de debate sobre a história que nos conduziu até aqui. Nós deixamos muitas vezes o machismo imperar ao afirmar que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. Nós vemos aí o feminicídio, que hoje é tipificado, mas que antigamente não era assim. No tempo dos nossos pais e avós, as mulheres apanhavam e eram mortas, só para lavar honras. Será que já paramos para pensar que a história sempre nos mostra que determinados comportamentos antigamente eram normais, mas hoje eles não cabem mais? O que temos visto no Brasil, nesse grande coração do mundo, é a manifestação de sintomas de uma doença. E aí, quando a gente vê isso, a gente vai ver que é importante, né, o fato de vermos a doença. O primeiro passo para a cura de qualquer mal é sabermos que estamos doentes. A gente está incomodado com tudo que acontece, não é verdade? Somos células, né, nos consideramos células de um grande coração do mundo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos melhorar nossa formação enquanto células. Nós precisamos semear o amor, semear a paz, o perdão e também a evolução, a maturidade, a liberdade. Como disse Jesus, aliás, como disse, né, como eu disse aqui, né, Jesus ele também age nesse momento e conta com cada um de nós para que dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso ambiente, coloquemos em prática a paz, o amor e a verdade. É de dentro para fora que nós poderemos aí mudar o nosso país, o nosso coração do mundo e, consequentemente, o nosso mundo também. Na dúvida, quando a vida nos sugere aí, nos coloca situações para que a gente precisa mostrar sabedoria, nosso posicionamento, peçamos sempre a orientação dos bons espíritos, procuremos agir como Jesus agiria. E aí, meus amigos, eu desejo agora, para finalizar, que a paz e o amor de Jesus prevaleçam agora e sempre em nossos pensamentos, palavras e ações. Muito obrigado pela atenção. E vamos agora, nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos primeiramente doar o melhor de nós, começando agora, diante de tudo que nós falamos, doar para o nosso país, para o nosso mundo. Vamos enviar nossa energia de paz, de amor, aos nossos governantes, às pessoas também que estão pelas ruas, a todos que acompanham com indignação tudo o que está ocorrendo, para que serenemos o nosso coração, para que tenhamos as melhores atitudes, mas para isso, para que tenhamos os nossos melhores pensamentos, que nós possamos, através da paz e do amor que percorre neste momento cada um de nós, percorrendo todas as fibras dos nossos seres, que nós possamos manifestar essa energia interior, de dentro para fora, levando aonde nós estivermos
a mensagem, a energia, levando a paz, levando o equilíbrio. Que nós possamos também, começando pela nossa casa, se estendendo pela nossa comunidade, se estendendo pelas nossas famílias, nossos amigos, contribuir para um mundo melhor, fortalecendo-nos e amparando-nos mutuamente, para que possamos sempre melhorar o nosso mundo através da nossa melhora contínua. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.